Sérgio, teve um post que você fez falando sobre a espiritualidade, né? Que desenvolver a espiritualidade é equilibrar a energia masculina e feminina. Você pode explicar um pouquinho pra gente sobre esse assunto? A gente está pronto para ser cancelado? Esse é um problema. Ah, quando eu comecei a fazer... Quando eu comecei o Namastê, na realidade, né, isso lá em 2009, quando começou o Namastê se estruturar, eu usava um vídeo de um cara chamado Robert Rapé. E na realidade, quando a gente começou a usar esse vídeo, é que o Robert Rapé falava uma coisa assim, no início do vídeo dele. Robert Rapé é um filósofo, né? Ele tem, inclusive, nem sei se esse cara é vivo, faz tanto tempo que eu não ouço nada sobre o Robert Rapé. Eu nem sei se ele é vivo, mas ele tem uma comunidade, ele tem um espaço aqui perto de Sorocaba, perto de Biúna, lá chamado Araçoiaba da Serra. Se eu estiver enganado, podem me corrigir aí, mas acho que é lá. E quando a gente começou, ele tinha um vídeo, ele começava falando o seguinte, basicamente ele começava falando que por todos os lugares que ele viajou, por tudo que ele já viveu, por tudo que ele já conheceu, né, todas as comunidades que ele já tinha passado, ele falou assim, todo mundo comunga de uma mesma ideia, todo mundo comunga de uma mesma dor, todo mundo tem a necessidade de ser amado. Bom, esse era o ponto, e aí ele discorria várias coisas que eram importantes para a dinâmica do Namastê, e a gente começou usando por isso, porque era uma base daquilo que a gente queria falar, essa necessidade que todo mundo carrega, todo mundo quer ser amado. Ponto, é isso aí. No meio do vídeo, ele falava uma coisa que em algum momento começou a ser polêmico dentro da minha mente, mas hoje faz muito sentido em cima desse vídeo. Ele falava assim, um homem precisa casar com uma mulher e a mulher precisa casar com um homem. Isso, em 2009, a gente já falava muito dessa sociedade que está vivendo, homem com homem, mulher com mulher, e está tudo certo, não tem nenhuma questão contra. E quando eu falava de um homem casar com uma mulher e uma mulher casar com um homem, me dava muito uma separação de gêneros. Aí falava, o machismo, a mulher e o homem e a mulher. E aí eu comecei a entender que não, na realidade, o homem não precisa casar com a mulher, e para ver esse casamento entre homem e mulher, começou a vir muita ideia de é isso que está aqui dentro. E aí a gente vem hoje numa ideia de energia masculina, energia feminina, que na minha cabeça, assim, em algum momento a gente já entrou, por isso eu falo assim, esse é um vídeo para ser cancelado, né, porque eu lembro que uma vez nós fizemos, num dia das mulheres, né, eu fiz uma palestra no espaço onde eu tinha uma sala, e a dona falou assim, Sérgio, o que você vai fazer no Dia das Mulheres? Eu falei, vou fazer uma palestra falando como que é, o empoderamento feminino segundo a visão masculina. E eu fiz uma palestra sobre isso, só tinha mulheres, era um Dia da Mulher, gerou um monte de polêmica ali dentro, assim. Eu tinha um amigo que estava fazendo junto comigo, ele estava através de um link, né, ele estava em Santos, né, e ele estava fazendo uma palestra comigo, uma discussão, e eu lembro que eu olhei para o Tuco, esse meu amigo, né, falecido já, e eu falei, Tuco, tá vendo ali o que está acontecendo? Uma discussão ali dentro, e eu falava assim, só tem medo ali, só tem medo. Que eu tenho que ser isso, que a mulher tem que ser assim, que tem que ser, só tem medo. E aí, nesse mesmo período, eu fui conversar com um amigo meu, que hoje está na Itália, o Tuzi, e o Tuzi trouxe uma coisa, eu fui falar sobre essa história de energia masculina e feminina, eu falei, sabe o que é o problema, Sérgio? O problema é que em algum momento o homem desrespeitou a sua mulher. Eu falei, putz, Tuzi, é isso. Em algum momento o homem desrespeitou a mulher, na energia dela, né, no caminho dela. Quando o homem põe um desrespeito, putz, aí nós nos tornamos caldo, e aí vem um monte de... E aí vem essa história da energia do masculino e do feminino, e eu vejo muita gente falando de energia feminina, né? Trazendo a ideia de que, sim, eu concordo, a mulher pode tudo, mas eu não posso abrir mão, assim, de que a mulher tem uma energia muito mais afetiva e o homem uma energia muito mais a agressividade, né? Isso não significa que o homem é violento, a mulher é passiva, não é essa a ideia, mas que essas coisas têm que se complementar, a mulher na sua energia, o homem na sua energia. E quando começa a trazer a dinâmica da espiritualidade, essas duas coisas têm que acontecer aqui dentro. Porque na hora em que eu, homem, se eu tenho uma energia masculina maior, eu tenho que abraçar a minha energia feminina, que é o meu afeto, o meu carinho, dentro da proporcionalidade que eu tenho, dentro da ideia da minha energia. Ao mesmo tempo, a mulher, que teoricamente ela é mais afetiva, até por isso que as mulheres são mães. As mulheres gestam, as mulheres cuidam, as mulheres amamentam. Se isso dependesse do homem, a raça humana estava extinta, a gente não teria mais raça humana. Porque o homem não está preparado para isso. Então, é função, não é obrigação, é função da mulher
gerar um filho, gestar, cuidar, amamentar, nos primeiros meses, no primeiro período. É função do homem proteger, acolher, cuidar, para que toda essa estrutura funcione. Quando a gente subverte isso, nós temos um problema. Haja vista os filhos que estão vindo, né, a todo o problema social que é gerado. Não estou dizendo que é uma culpa da mulher, mas de uma sociedade perdida. Então, qual é o caminho para mim quando eu digo isso? Quando eu entendo eu, homem, acolho a minha porção feminina, que é meu lado mais afetivo, porque o homem aprendeu que não pode ser afetivo, o homem aprendeu que não pode chorar, o homem aprendeu que ele tem que ser forte o tempo inteiro, e minha parte mulher. E a mulher, idem, quando ela abraça a sua energia, não é jogar fora, abraça a sua energia feminina, mas também abraça a sua energia masculina, que ela também tem a agressividade necessária para proteger o seu filho, a agressividade necessária para proteger, para ir à luta também. Mas quando ela abraça isso, sem esquecer disso, da sua energia feminina, aqui há paz. Se a mulher está em paz, se o homem está em paz, então a gente pode ter paz. O problema é quando eu fico na disputa. O problema é quando a energia feminina, que ela está sendo contida, porque eu tenho que ser, tem que ir para a vida, tem que não sei o quê, tem que, não estou falando que não tenha, não é que tem que, também é da minha energia, da mulher ter essa agressividade, também é, mas qual é o principal dela? Qual é o principal do homem? Quando a gente entra isso num conflito, nem o homem fica em paz, e nem a mulher fica em paz, e aí nós temos um problema estrutural de família, um problema estrutural nas relações, né? Casamentos que não perduram, relações que não perduram, famílias que são destruídas, desconstruídas. Então, dentro da minha ideia, e é um trabalho que eu tenho feito muito comigo, assim, trazer para a minha história, né? Acho que é sempre importante isso, assim, foi um problema muito grande aqui dentro quando eu virei dolar, quando eu fiquei em casa. Quando a minha mulher sai para trabalhar todos os dias, eu fico em casa. Não que eu não trabalhe em casa, mas muitas vezes meu trabalho não é cuidar da casa, né? Mas hoje quem faz a compra em casa sou eu. Né? A grande compra eu vou com a minha esposa, eu vou com a Bel, mas as frutas que eu compro toda semana, eu que vou comprar. E não é que eu não deva, mas na mente do masculino, o que você está fazendo? Que eu tenho que pegar as roupas e pendurar as roupas. Que eu tenho que fazer coisas que não é ir para a luta, que eu tenho que ir lá matar um leão para trazer dinheiro para casa. Quando a Bel passa a ganhar mais dinheiro do que eu ganho, isso gera uma confusão na minha mente, porque o meu masculino está gritando aqui, e minha parte feminina, né? E minha energia feminina aqui, trazer, por que eu também não posso fazer isso? O problema é quando eu tenho que entubar isso no homem de que ele tem que fazer isso. Isso é um processo. Isso é um processo. Quando eu tenho que entubar na mulher que ela tem que ir para a luta trabalhar. Isso também é um processo. Porque senão daqui a pouco essa distorção, essa briga que vai gerando internamente, que a gente nem sabe que está brigando, ela se extravasa para fora. Quantas vezes aqui dentro não houve uma energia de luta para ir para cima da Bel? Não é bater, tá bom? Mas é um confronto. E na hora que eu fui, volta e olha, pera, volta para casa. O que está acontecendo aqui dentro? O que está brigando? É a minha energia masculina gritando aqui de que eu não estava sendo o homem mais da casa. E fato, dentro daquele homem que era o cara que provê, o cara que isso, aquilo, eu não sou mais o de casa. Ou ele está muito dividido ou pendendo mais para lá, porque boa parte do dinheiro que entra em casa vem muito mais da parte do que ela faz do que da minha parte. Sendo que antes era o contrário, mas aqui estava tudo bem. A grana era menor, mas estava tudo bem. Quando isso se inverteu, quando ela passa a entrar mais, quando a gente começa a ter um conforto dentro de casa financeiro, mas vem dela, putz, aqui entrou num parafuso. Olhar para isso, entender isso e dar um pouco mais de vazão para o meu feminino foi muito importante. Porque senão eu só vou bater aqui no meu masculino. E vice-versa. E vice-versa. Se a mulher também não olha para esse lado, desse masculino que muitas vezes também está perdido, é choque. Então entender a energia feminina, né? Também entender essa energia do masculino que está na mulher, para ela também se equilibrar, ou pelo menos entender que o masculino agora, não que ele está enfraquecido, ele só está no novo lugar.
né? Porque senão também vai haver conflito aqui. E nesse conflito aqui, as relações vão se perdendo, elas vão se rompendo. Então, entenda aqui, mulher, o seu lado feminino, o seu lado masculino. Entenda você, homem, o seu lado masculino e o seu lado feminino. Quando as duas partes conseguirem se entender, um novo lugar vai se estabelecer, talvez sem nada muito pré-definido. Ou que as coisas só acontecem do jeito que tem que acontecer. Um pai que leva o filho para a escola, um pai que fica em paz com isso, um pai que cuida de casa. Um marido, um homem que cuida de casa. E está tudo certo. Sem virar motivo de chacota, né? E uma mulher que está lá, que tinha um termo antes que era de uma novela, que era a mulher que carregava uma mala de ferramenta, era o pereirão, né? Sem ter um lado muito debochado, né, o termo, mas a gente ri disso. E ok, a mulher fazer isso aqui, não tem nenhum problema. O problema é quando essas energias, para mim, elas não estão adequadas. Então, o meu texto é assim, eu vou viver a espiritualidade quando eu puder equilibrar o meu masculino com o meu feminino. E o equilíbrio não significa os dois iguais. Cada um dentro da sua proporcionalidade, mas eu estou respeitando. O meu masculino respeita o meu feminino respeita o meu masculino, e eu estou em paz aqui dentro. Se eu estou em paz aqui dentro, eu estou em paz com o mundo. O problema é quando não há paz aqui, eu estou em briga. Eu estou cobrando do outro aquilo que é falta, o que falta em mim. E esse é o problema. Faz sentido? Namastê.